Bom dia, igreja. Graça e paz. Bom estar aqui mais uma vez, rever alguns queridos do coração. Pena que eu fui pé frio dessa vez. Vim para tentar pelo menos pegar um diazinho de praia, mas Macaé fez frio essa semana, gente. O que está acontecendo aqui nessa cidade? Gente, fez frio. Eu usei casaco em Macaé. Mas espero que amanhã dê para pelo menos dar um mergulhinho antes de pegar o ônibus e voltar para a terra da chuva e do frio também. Mas muito bom estar aqui, participar desse tempo de louvor, de adoração, celebrar essa formatura, esse tempo de edificação com alguns irmãos. Isso é maravilhoso, edificante. Tenho certeza que frutos virão, e certamente a gente vai ter outros momentos de celebração como esse. Sem delongas, eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão no texto de Neemias, capítulo 2. Eu quero ler Neemias, capítulo 2, e nós vamos ler apenas 8 versículos. Neemias, capítulo 2, dos versos de 1 a 8. Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 8. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Versão Nova Almeida Atualizada. Essa versão que você tem aí, numa nova reedição que fizeram. Diga-se de passagem, recomendo, muito boa. Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 8. Se você desejar, pode acompanhar aqui comigo na tela. Diz assim o texto sagrado: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você vai ficar ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficarei ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios, até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que eu forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. Observe esse verso. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, edifique os nossos corações e nos molde ao cativeiro. Após 70 anos exilados no cativeiro, 70 anos sequestrados, Deus resolve libertar o seu povo e trazer seu povo de volta para casa, para Jerusalém. Anos depois, anos mais tarde, aparecem dois personagens que provavelmente você conheça muito bem, Esdras e Neemias,
que resolve participar desse retorno do povo para a sua terra. Inclusive, Esdras e Neemias, na nossa Bíblia Sagrada, compõem uma só história. É como se fosse apenas um só livro que faz parte da Bíblia hebraica, desse livro que nós chamamos Antigo Testamento, que, se a gente pudesse sintetizar em última instância, nós podemos dizer que enquanto Esdras tem uma ocupação de recuperar a lei do Senhor e ensinar esse povo que volta do cativeiro a reconhecer, a lembrar e a obedecer à lei do Senhor, que muito provavelmente eles já esqueceram na Babilônia, Neemias é um profeta que faz parte do povo de Jerusalém, do povo de Judá, mas ele se encontra numa posição diferenciada. Ele está agora como copeiro de um rei, num império persa, trabalhando num sistema privilegiado, diferenciado, mas também sim, ele se preocupa com a santidade de seu povo, com a lei que o seu povo precisa seguir, com a lei de Deus, mas precisamente em reconstruir os muros da cidade de Judá. Uma empreitada civil. A preocupação de Neemias é essa. Até porque ele sabe que uma cidade sem muros é uma cidade sem dignidade, sem proteção, uma cidade desarmada, uma cidade vulnerável. Ele queria garantir também que o seu povo ficasse santo, íntegro, sem se misturar com outros povos pagãos que poderiam entrar na cidade a qualquer momento. Se ela não tivesse muro, poderiam novamente influenciar o povo de Israel a se envolver com idolatria, com outros deuses, digamos, contaminar o povo. Então o muro tem uma importância muito significativa, muito representativa para o povo de Israel e para a função que Neemias representa. O muro ajudaria demais. Então o texto que nós lemos aponta para nós pelo menos 3 virtudes que nós podemos encontrar nesse profeta. 3 virtudes. A primeira é que Neemias é um sujeito extremamente sensível. Os versículos 1, 2 e 3 mostram para nós que Neemias é um sujeito sensível por ver a cidade de seu povo numa situação de destruição. Ele está sensível. Isso porque por 3 vezes nesses versículos, o texto aponta que Neemias está triste. Neemias está triste. Isso revela o quanto que ele é sensível, o quanto que ele ama o seu povo. Ele não é indiferente ao que está acontecendo. Ele se entristece. Em segundo lugar, há uma segunda virtude que a gente pode perceber nesse homem, que ele se mostra dependente de Deus. Quando a gente observa isso no versículo 4, ele se mostra dependente de Deus para dar uma resposta ao rei, quando surge para ele uma oportunidade. Porque diante da pergunta do rei, Neemias ora ao Senhor. Antes de dar uma resposta ao rei, ele ora. Ele não se garante no cargo de importância que ele tem de copeiro, nesse cargo privilegiado, não, na sua inteligência, no seu intelecto, na sua influência. Muito pelo contrário, Neemias, antes da primeira resposta, ele ora. Isso significa que ele é dependente da direção de Deus para saber o que dizer. Mas para além de ser sensível e também de ser dependente de Deus, o texto, dos versos de 5 a 8, aponta que Neemias é um sujeito extremamente estratégico, porque ele tem um plano organizado para apresentar. Neemias tem uma resposta altamente ensaiada, uma resposta prática, inteligente. Ele sabe analisar, ele sabe fazer um bom estudo de caso, planejar a execução, ele sabe o que dizer para o rei. Inclusive, o restante de todo o livro mostra de como ele executa esse plano. Neemias é extraordinário na apresentação do seu plano. Ele é sensível, ele é dependente de Deus, ele é estratégico,
Então, diante disso, é extremamente possível a gente perceber, é claramente possível a gente perceber que toda essa tristeza, essa sensibilidade e as atitudes de Neemias, elas são nutridas sim, por um sentimento muito maior, muito mais significativo do que simplesmente a empatia. Neemias está sendo nutrido porque a gente chama de compaixão. Compaixão. Deixa eu te dizer uma coisa. As ciências da mente e do comportamento fazem uma distinção muito clara entre compaixão e empatia. Empatia e compaixão. Enquanto a empatia nos leva a nos colocar no lugar do outro, a sentir o que o outro sente, a enxergar como o outro enxerga, digamos, a calçar as sandálias do outro, a compaixão ela vai além. A compaixão, sim, nos leva para o lugar do outro, nos faz perceber como o outro percebe, sentir o que o outro sente, mas ela necessariamente nos impulsiona a desejar e a trabalhar para retirar o outro daquela situação difícil que ele se encontra. A compaixão, poderíamos dizer que é o amor em ação. A compaixão é o nosso exercício de amenizar e de trabalhar para remover o sofrimento do outro. Ou pelo menos, como eu disse, atenuar o que o outro sente. Ela extrapola o simples fato de você sentir a dor do outro. Essa é uma grande diferença da empatia e da compaixão. E é isso que Neemias faz. Ele não apenas se sente parte do seu povo. Ele deseja curar o seu povo de um sofrimento de vergonha, de insegurança, de ter uma cidade vulnerável, de como que vai ser a vida agora, pós-cativeiro, retornando para casa. Muito mais do que isso, ele se envolve no esforço de reconstruir os muros, de organizar a cidade, de contribuir para a organização e o cuidado das famílias dessa cidade, para o bem-estar do seu povo. Neemias tem um sentimento e uma atitude que nasce da compaixão. Agora, nós precisamos fazer uma pergunta que pode nos ajudar aqui a tornar isso aqui ainda mais prático para nós. E a pergunta é: como então a gente pode saber se nós somos pessoas compassivas? Se nós temos compaixão, se nós carregamos esse sentimento, ou por que não dizer essa atitude, essa postura dentro de nós. O texto nos ajuda a responder essa pergunta quando nos mostra o Neemias que, em primeiro lugar, possui um profundo senso de pertencimento ao seu povo. Neemias sente a tristeza do seu povo, ou seja, ele se sente parte de um povo. Ele não se vê apenas como o diferente ou indiferente ao que está acontecendo. Neemias se sente parte. Neemias se sente envolvido com aquela situação. No capítulo 1 a gente percebe o quanto que ele ora, o quanto que ele chora, o quanto que ele clama a Deus pela situação do seu povo. Mas em segundo lugar, a gente pode perceber que uma dica para que nós saibamos se nós somos pessoas compassivas e carregamos compaixão dentro de nós é, olhando para Neemias, percebemos que, além dele se sentir parte de um povo, ele age. Simples assim. Neemias age na tentativa de amenizar o sofrimento de um povo que ele faz parte. Neemias estuda a necessidade do povo e ele coloca a mão na massa para ajudar o seu povo. Isso é, ele deixa uma situação altamente confortável como um copeiro de um rei, uma situação e uma posição privilegiada de copeiro do rei num palácio, e decide encarar uma empreitada que não é nada confortável, nada favorável, inimigos, uma situação altamente difícil em favor do seu povo. E aqui mora um desafio
extraordinário e muito difícil para nós. Porque isso aqui é difícil. Todos nós, você, eu, você que está em casa, todos nós, em algum momento da nossa vida, já falhamos em sermos compassivos. E nós precisamos nos arrepender disso. Isso porque o egoísmo, até mesmo o conforto e outros motivos mais, nos impede de sermos compassivos. Às vezes, até nos sentimos pertencentes a um grupo, sim, um grupo que necessita de ajuda, mas a gente não se esforça tanto assim para ajudar essas pessoas, para ajudar esse grupo. A gente se sente pertencente, mas a gente não se esforça tanto assim. No máximo a gente ora, mas a gente não age muito, porque oração, orar, mas ação requer de nós disposição. Do contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente investe os melhores recursos que temos para ajudar as pessoas, mas a gente faz algumas exceções. A gente não se sente tão parte assim das pessoas na qual a gente deseja ou trabalha para contribuir, na qual a gente investe. A gente às vezes se coloca como superiores. A gente só colabora financeiramente. Mas a gente não quer realmente saber como a pessoa se encontra. A dor do outro não é minha dor. A alegria do outro não é minha alegria. Mas a gente colabora. E aí a gente sai pelas portas do fundo. É difícil para nós, às vezes, olhar para um grupo de crianças órfãs, um grupo de refugiados, de pessoas em extrema pobreza, pessoas que já estão distantes de nós há um tempo, e nos sentimos parte delas. E quando a gente sabe que a pessoa merece sofrer por alguma coisa errada que ela fez, às vezes ela está sofrendo alguma punição por alguma coisa errada que ela fez, fica ainda mais difícil ajudar, não é verdade? Fica mais difícil ainda se sentir parte dessa pessoa, não é verdade? Diante do episódio, por exemplo, sangrento que teve no Jacarezinho, aqui na favela do Rio de Janeiro, é nítido perceber que muitos até se condoeram pelos suspeitos, enquanto os outros fizeram até festa, celebraram a morte de alguns porque acreditaram que bandido bom é bandido morto. Porque de fato eles mereciam. Essa é uma postura muito presente ao longo da história do povo de Israel. Muito presente. Porque Israel não cumpre o seu papel como o povo que Deus separou, por exemplo, para ser luz e para cuidar dos necessitados. O que teologicamente nós costumamos chamar de quarteto dos vulneráveis. 4 grupos muito expressivos no Antigo Testamento, que é a viúva, o órfão, o estrangeiro e o necessitado. Israel sempre, em toda a história, em um determinado momento, ajudava. Mas na maioria das vezes, se trancava, se achavam melhor, privilegiados. E Deus sempre lhe enviava um profeta para alertá-los da missão que Israel tinha de ser luz para as outras nações. Agora imagina se Esdras e Neemias ou Esdras, resolvesse agir com indiferença para com o seu próprio povo de Jerusalém e dissesse: esse povo merece sofrer aí. Eles merecem sofrer. Quem mandou eles se envolverem com outros ídolos? Foram se envolver com outros ídolos? Foram para a Babilônia? Agora, eles que se virem. Eles que reconstruam a cidade. Nós não vamos ajudar, não. Já imaginou isso?
Já imaginou Esdras dizendo, não, que depender de mim, ninguém vai aprender Bíblia nenhuma aqui não. Que depender de mim, vocês vão pegar a Torá, vocês vão pegar a lei do Senhor e vão aprender sozinhos agora. Não conta comigo não. Quem mandou vocês irem para lá? Foi Deus? Foi Deus por causa do pecado de vocês. Imagina Neemias dizendo, não conta comigo não. O máximo que eu posso fazer é pedir para o rei mandar alguns recursos aí para vocês. Agora, depender de mim para ir lá ajudar vocês, não vou. Estou bem aqui. Estão precisando de quê? Eu não vou. Se virem. Já imaginou se eles fizessem isso? É por isso que nós precisamos de salvação. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos da compaixão de Deus. A gente precisa de alguém que tenha compaixão de nós. E mais, que nos ajude a ter compaixão e nos capacite a ter compaixão uns pelos outros. E é extraordinário perceber como que Deus age e como que Deus demonstra a compaixão dele por meio dessa história aqui. Veja, Deus, além de libertar o seu povo do cativeiro da Babilônia e trazer o seu povo para a sua terra natal, além de usar e capacitar Neemias para reconstruir os muros de uma cidade, além de comover o coração e a mente de um rei persa, um rei pagão, para viabilizar, custear, patrocinar todos os recursos que Neemias precisava para reconstruir os muros de uma cidade que não tem nada a ver com a Pérsia, para adorar um Deus que não tem nada a ver com o rei da Pérsia. Deus movendo tudo e todos em favor do próprio nome dele, do próprio povo dele. Aquilo que seria impossível para qualquer homem fazer, Deus está, queridos, fazendo algo mais extraordinário por detrás de toda essa história, que é preservando o povo de Jerusalém, porque é de lá que viria Jesus, o representante de toda a humanidade, o Neemias, infinitamente perfeito, competente em tudo que faz e, sobretudo, um Neemias, um Jesus, um Cristo, sobretudo, cheio e pleno de compaixão. E é assim que Jesus age, como Neemias, ele desce do seu palácio, do seu ambiente de conforto, vem a esse mundo desconfortável, encarar inimigos e servir pessoas como você e como eu, que não merecem. E claro, numa proporção infinitamente maior, Jesus é um Deus de outra ordem, de outra categoria, que por pleno amor, ele decide vir a esse mundo, se tornar ser humano, se identificar como ser humano, nos ensinar a ser humano, morrer para que a gente possa continuar sendo humano e ressuscitar para que a gente possa continuar sendo e tendo a esperança de ser um ser humano perfeito como ele é perfeito. Esse é Jesus, que por causa da sua obra perfeita na cruz, ele reconstrói a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco, com o próximo, com a criação, quando ele purifica a gente de todo o pecado. Obra que Esdras e Neemias jamais foi capaz de fazer e nem conseguiu fazer, porque tudo que eles fizeram não foi suficiente para purificar o coração do povo de Israel, que pouco tempo depois já estava envolvido na idolatria, já estava envolvido na ingratidão, já estava abandonando, ignorando tudo, todos, principalmente Deus, em função deles mesmos. Queridos, não é empatia que move Jesus, é a compaixão, e é essa compaixão que foi capaz de reconstruir todas as coisas e pessoas. Todas as coisas e pessoas. É movido de compaixão que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. É movido de compaixão que Jesus cura um leproso, que faz um cego enxergar novamente, que sacia uma fome de mais de 5.000 pessoas, que vê uma multidão como se fosse pastor, uma multidão de ovelhas sem pastores e decide ser o pastor, o bom pastor que dá a vida por elas.
Esse é Jesus, que vai ao extremo, que vai à beira da morte e a morte por sua causa, por minha causa, que demonstra o extremo mais absoluto do que é a compaixão, que não apenas sente o que a gente sente, ocupa o lugar que nós estamos, mas morre, paga o preço para nos retirar do império das trevas e nos levar para o reino maravilhoso do amor do Pai. Obra que jamais Neemias seria capaz de fazer e foi capaz de fazer. Por isso que o grande herói nunca foi e nunca será Neemias, mas Jesus, o verdadeiro reconstrutor. E eu tenho algo mais a te dizer sobre a compaixão, queridos. Tenho algo mais. Porque outra grande motivação que nós temos e nós devemos ter para ser compassivos é que todo aquele que foi reconstruído pela obra de Jesus na cruz possui sim um poder reparador e transformador de vida, enquanto a gente serve o mundo. E claro, não porque isso é baseado no nosso esforço de fazer as coisas darem certo, mas no poder que nós recebemos daquele que tem autoridade e sabe fazer as coisas darem certo, que é no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Naquilo que a gente toca, no poder do Espírito Santo, nós podemos fazer as coisas serem novas de novo. Novas de novo. E se Jesus teve compaixão de você e de mim, é isso que Ele espera que a gente tenha uns pelos outros. Esse é o nosso grande desafio. Nosso grande desafio é reproduzir na vida de uns dos outros o que Jesus fez por nós. Agora sim, capacitados por Ele. Jesus não é apenas um modelo. Jesus é aquele Deus que morreu em nosso lugar, que ressuscitou em nosso lugar, mas nos capacita a sermos como Ele. E quem foi atingido pela compaixão do Senhor, não deseja fazer outra coisa, senão se tornar um agente de quê, irmãos? De compaixão. Com exemplos muito simples, por exemplo, como cuidar emocional, espiritualmente de alguém. Como perguntar para alguém, para alguma pessoa, do que ela está precisando. E não apenas parar aí, mas buscar ter compaixão dela, não apenas empatia. Isto é uma conta que ela precisa pagar, é um remédio que ela precisa comprar, é uma roupa que ela precisa vestir, é uma comida que ela precisa comer, é um trabalho que ela precisa conseguir. O que você pode fazer? É ir além. Quantas pessoas tiveram dificuldades para lidar com a arrumação do guarda-roupa de um ente querido que se foi pela Covid? Só quem perdeu um ente querido sabe o quanto que é difícil olhar para os bens daquela pessoa e ter que guardar, ter que doar. E quem sabe você pode ser um agente de companhia dessa pessoa, de estar lá junto dela. Um momento difícil, muito difícil. Coisas também simples, como discipular, ensinar as pessoas a obedecerem a Jesus, a tudo que Ele ensinou, como nós vimos aqui, testemunhos extraordinários acontecendo aqui na nossa comunidade de fé. Eu termino com uma história. E eu peço para que o Ministério de Música possa vir. De uma mãe que tinha um filho de 6 anos em estado avançado de câncer. Mas uma mãe que amava muito seu filho. Muito seu filho, muito, muito. Uma mãe muito determinada. Em um determinado momento, o médico chegou para ela e desenganou.
e disse para ela que seu filho tinha poucos dias de vida. E ela queria que seu filho vivesse intensamente e felizmente todos os próximos dias de vida. E ela teve uma brilhante ideia. Perguntou para o seu filho: filho, o que realmente você quer ser quando crescer? Ele olhou: mamãe, eu quero ser quando crescer bombeiro. Aí ela se lembrou de que sempre quando ela ia no shopping, nas lojas de brinquedo, ele ficava vidrado nos carrinhos de bombeiro, nos bonequinhos. Aí ela falou: já sei, vou no batalhão, vou conversar com o chefe dos bombeiros. E ela pediu para que eles fossem fazer uma visita ao filho dela no hospital. Simplesmente uma visita, mandasse uma mensagem. O chefe olhou para ela e disse: eu posso fazer mais do que isso. Assim, vamos fazer o seguinte: daqui a uma semana, você vai permitir com que seu filho venha passar um dia aqui conosco. Nós vamos fazer um dia de honorários para ele. Ele vai passar um dia aqui conosco e vamos fazer mais do que isso. Eu quero que você diga para nós quanto que ele calça, o tamanho da roupa dele, porque nós vamos fazer um uniforme para ele. Queridos, 7 dias depois eles foram buscar esse menino, tiveram 3 ocorrências, esse menino tomou café com os bombeiros, todo o batalhão ficou em atenção para esse menino, tiveram 3 ocorrências, uma ele saiu no carro dos paramédicos, o outro no carro do tanque de água, outro ele saiu no carro do chefe, ele almoçou com os bombeiros, ele jantou com os bombeiros e voltou para o hospital. No segundo dia aconteceu uma coisa muito curiosa. A melhora. Ele melhorou. Melhorou o segundo, melhorou o terceiro, quarto, quinto, 6ª semana, 7ª semana. Aquele menino que tinha poucos dias de vida, viveu por mais 3 meses. 3 meses de vida. Infelizmente, após 3 meses de vida, sim, os sinais vitais dele começou a cair muito, a fisionomia a mudar demais, e a mãe queria que esse filho vivesse seus últimos momentos felizes, e dessa vez parecia que não havia muito mais alternativa, e ela se lembrou do chefe dos bombeiros, e ela ligou para ele: você pode pelo menos fazer uma visita para o meu filho, para ele viver essas últimas horas feliz? Ele olhou para ela e disse: eu posso fazer mais do que isso. Vamos fazer assim: avise no hospital que em 10 minutos nós chegamos aí. Avise no hospital que nós vamos chegar com as sirenes ligadas e que não é nenhum acidente, não é nenhuma emergência, mas que nós vamos fazer uma homenagem a um dos nossos mais ilustres parceiros de trabalho. Faz um favor para mim também. Abra as janelas do quarto, porque nós vamos entrar também pelas janelas. E assim foi. Em 10 minutos as sirenes dos bombeiros aparecem por perto do hospital. Alguns médicos se locomovem, os enfermeiros param, abrem as alas e os bombeiros começam a chegar pela janela. Os bombeiros, 16 bombeiros chegando pelo hospital. Todos aplaudindo aquela criança. Até que o chefe adentra naquele lugar de leito. Um menino já muito fraco, segurando uma mão na mãe. A outra mão pega a mão do chefe dos bombeiros e pergunta: tio, é verdade que eu sou um bombeiro? Um sorrisão assim. O chefe olha: claro que você é um bombeiro. E ele ainda sorrindo, fecha os olhos. Para sempre. Nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos fazer mais do que isso. E como Paulo apóstolo nos ensina, principalmente aos da família da fé,
não vos cansemos de fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Porque assim Jesus fez por nós, é o que nós fazemos uns pelos outros. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe.